E aí, hoje, quarta-feira, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deve, inclusive, assumir o cargo de presidente do PL Mulher. Essa ideia, segundo alguns interlocutores da sigla, é que ela e Walter Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro no ano passado, façam viagens pelo Brasil, preparando o terreno para uma eventual candidatura para a eleição de 2024. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista ao jornal norte-americano Wall Street Journal que irá retornar ao Brasil no mês de março, com o objetivo de liderar a oposição contra o governo Lula. Bolsonaro disse que se defenderá das acusações de que incentivou os atos extremistas que resultaram na invasão e na destruição dos prédios públicos da Praça dos Três Poderes em Brasília. Deixa eu dar meu boa tarde aqui ao nosso time. Nelson Kobayashi, Fábio Piperno e Jorge Serrão. Senhores, vamos nesta quarta-feira, muita coisa para a gente conversar e buscando entender um pouco essa situação jurídica hoje de Jair Bolsonaro. Nelson, eu queria começar por você, buscando compreender o nível da gravidade disso. Bom, primeiro, boa tarde, Paulo, Piperno, Serrão e toda a nossa audiência. A situação jurídica do presidente Bolsonaro é a de qualquer cidadão comum. Ele não tem contra ele nenhum processo instaurado, nenhuma denúncia recebida no âmbito criminal, por exemplo. Tem contra ele lá as representações que todos os candidatos geralmente recebem, né? Representações que correm na justiça eleitoral. Então ele está no pleno gozo do seu direito político, de todos os seus direitos, aliás. Por isso mesmo é que ele afirmou que pretende voltar ao Brasil no próximo mês para retomar a liderança política de oposição. A gente já vem falando aqui há um bom tempo que o presidente Bolsonaro ele perdeu muito capital político nesses últimos meses todos, desde o resultado das eleições, quando ele se afastou, começou a se omitir de declarações, ficando muito silente em momentos que era importante o presidente da República, até o ano passado, né, quando ele ainda usava dessa função, ele estava na presidência da República, era importante ele se manifestar em ocasiões específicas e ele ficou silente. Depois da posse do presidente Lula, ele já estava nos Estados Unidos, também não se manifestou quando poderia, por exemplo, para impedir que os atos acontecessem no dia 8, tal como aconteceram, não que ele tenha responsabilidade, mas ele poderia ter contribuído, poderia ter dado uma mensagem importante aos seus apoiadores, porque lá a maioria era de militantes bolsonaristas. Mas agora ele vem, olhando para frente, ele vem e pretende reunir o seu público para firmar uma situação de oposição firme ao governo Lula. Antes tarde do que nunca, o presidente Bolsonaro ainda tem condições de ser o líder de oposição, mas cada vez menos. Nós temos outros entes da política, agentes da política que estão se destacando, estão em governos, estão no próprio parlamento e, claro, estão visando uma posição de destaque na oposição. O importante é que as pessoas estão começando a se movimentar para se colocar onde precisam, que é na situação de oposição. Não só o presidente Bolsonaro, a própria Michele, que é uma presidenciável em potencial, o próprio Braga Neto, toda a liderança do PL e estes partidos que formam o bloco de oposição ao governo Lula.